Essa próxima sexta-feira, dia 28, nós teremos duas programações aqui. Nós teremos para os adolescentes, um culto dos adolescentes. Então, você que é pai, que é mãe de adolescente, nós teremos aqui nosso culto às 8 horas da noite. Nós teremos também, no mesmo dia, uma vigília, uma mini vigília, de 8 à meia-noite. Então, você que é pai e mãe de adolescente, pode trazer seu filho para o culto. Enquanto nós cultuamos com os adolescentes, você também pode participar da vigília. E, se assim a gente puder, a gente participa da vigília juntos, após o término da celebração dos adolescentes. Então, essa próxima sexta-feira, dia 28, você está convidado a estar conosco aqui na igreja para passarmos essa noite de oração. No sábado também temos duas programações para a juventude. Sábado pela manhã, nós faremos um evangelismo aqui na Praça Seca e eu vou fazer uma aula de treinamento funcional na praça aqui pela manhã. Então, você está convidado a estar conosco com duas missões. Primeiro, vir se exercitar e, segundo, ajudar a gente a convocar o pessoal, a convidar o pessoal para o culto da juventude que vai acontecer à noite. Então, no sábado à noite, nós teremos aqui o nosso culto jovem, o nosso Conexão NG, às 8 horas da noite. Estaremos fazendo esse impacto na Praça Seca pela manhã, para convidar o povo que está ali pela manhã também se exercitando. Então, nós vamos ali montar, e não vai ser treino fake, não. Você vem para treinar mesmo, vem com seu short, vem com seu tênis. A gente vai se exercitar junto ali, mas também vai estar, de alguma forma, trazendo esse impacto ali para a Praça Seca. À tarde, as Mensageiras do Rei terão uma programação na praia da Barra da Tijuca, junto com todas as Mensageiras do Rei aqui da região de Jacarepaguá. Então, você que quiser mais informações, pode procurar a Cláudia. Não estou vendo a Cláudia nesse momento. Cláudia, fique em pé, por favor, Cláudia. Então, se você quiser mais informações, você pode procurar a nossa fotógrafa da noite, que ela com certeza pode te esclarecer outras dúvidas. Eu acredito que eram essas as informações. Eu queria nessa noite pensar com os irmãos. Nós estamos recebendo uma enxurrada de informações a respeito de igreja, de evangélicos, de pastores. Alguns estudos mostram que a quantidade de informações que nós recebemos hoje, a mente humana ainda não é capaz de processar. E é muito comum, quando nós temos uma multiplicidade de informações, nós passarmos a esquecer dos verdadeiros significados, das verdadeiras definições. Nós temos tantas conversas, nós temos tantas informações, nós articulamos tantos os argumentos, nós lemos tantas coisas sobre várias perspectivas, que nós esquecemos, às vezes, da real perspectiva, da real definição, da real fonte onde nós realmente chegamos às conclusões a respeito de igreja. E por isso eu queria ler com vocês nessa noite a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Eu vou ler o capítulo 2, a partir do verso 11. Então, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pelo corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto,
pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que Deus abençoe assim a palavra dele no nosso coração. Talvez você esteja aqui pela primeira, pela segunda vez em uma igreja evangélica. Talvez você tenha nascido dentro de uma igreja evangélica. Talvez você caminha há muito tempo, pegou aí no meio da caminhada, mas está há algum tempo conosco. Em algum tempo a gente se distrai da pergunta de qual mundo a igreja abre para nós. Qual é a proposta de nós nos reunirmos aqui, não só dominicalmente, mas nós termos amigos mais chegados que irmãos? Qual é a proposta, quais são as novas possibilidades que encontramos ao nos reunirmos como igreja? Porque podemos, precisamos e devemos nos reunir, como diz a palavra de Deus. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso a partir desse texto, e eu queria trazer algumas conclusões que Paulo traz para a gente nesse texto. E a primeira coisa que eu queria afirmar sobre igreja, a primeira coisa que eu queria lembrar a gente, a primeira coisa que eu queria informar você, que talvez hoje tenha uma ideia sobre igreja evangélica concebida pelas redes sociais ou pela mídia, é que a igreja é a consequência da graça de Deus. Igreja é a consequência da graça de Deus. Igreja não é um conjunto de esforços humanos, igreja não é um conjunto de ideias humanas, igreja é a consequência da graça de Deus. Eu li a partir do verso 11, mas a partir do verso 11, Paulo está chegando a uma conclusão. Paulo está apontando as consequências da graça que ele começa a anunciar no primeiro versículo do capítulo 2. Por isso ele começa: portanto, já que vocês são salvos pela graça e não pelas obras, já que o que vocês recebem é pela fé em Cristo Jesus, não vem de vocês para que ninguém tenha orgulho, portanto, a consequência da graça não é um discurso, não é uma ideologia, não são ideias baratas, não são esforços para que a gente pareça um pouco melhor que os outros. A consequência da graça não é necessariamente uma vida de perfeição, uma vida moralmente ilibada, sem tropeções no caminho. As consequências da graça não me levam a ter certeza de que hoje eu não vou cometer um erro contra você. A graça não me faz ter certeza de que esse convívio vai ser só de pessoas espiritualmente maduras. Mas uma coisa eu posso ter certeza, que a consequência da graça é a igreja. E por que eu falo isso? Porque quando Paulo vai concluir essa primeira parte, esses primeiros elementos em que ele começa a construir qual é a diferença de uma vida anterior a Cristo e quais são as consequências de uma vida com Cristo, em Cristo, Paulo, portanto, lembrem de uma coisa: antes vocês estavam separados, antes vocês gentios, ele está falando para uma igreja de maioria gentílica aqui, e você que não está acostumado com a linguagem bíblica, basicamente a gente tem aqui nos textos de Paulo dois povos, resumindo, dois povos: os gentios, que são aqueles que não eram judeus, e os judeus, aqueles que já vinham de uma linhagem religiosa, que é a mesma linhagem religiosa e natal, familiar de Cristo. Então, Paulo está falando aqui para esses gentios, esses que não tinham essa linhagem, essa natureza, que eles estavam separados, que eles não faziam parte dessas promessas, que eles não haviam recebido como uma herança essas mesmas promessas, e que eles estavam distantes disso.
E nós podemos falar aqui que nós somos esses gentios, nós não fazemos parte das promessas para o povo de Israel, nós assumimos essas promessas a partir da obra de Jesus Cristo. O que Paulo está concluindo é, olha só, já que a graça é derramada, já que o amor de Deus é derramado, agora vocês fazem parte de um povo. Eu tenho dito que eu tenho certeza, eu posso ter certezas, e você pode ter até dúvidas, mas eu tenho certeza que Deus não tem um candidato, mas eu tenho certeza que Deus tem um povo. Você pode duvidar sobre o candidato, porque a gente vê as coisas de prismas diferentes, mas nessa noite eu queria te lembrar que a palavra de Deus afirma que Deus tem um povo, um só povo. Porque esse povo não é formado por ideologias humanas, esse povo não é ajuntado por esforços humanos, esse povo não permanece unido pela qualidade do povo que se reúne, ou pelo esforço do povo que se reúne, mas esse povo está reunido aqui como consequência da graça e do favor do nosso Deus. Existe um termo chamado idadismo. Não sei se todos já ouviram falar. Esse ano, no dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, estão lançando um glossário em combate ao idadismo. Idadismo é uma forma de julgamento das pessoas pela idade, tanto aos idosos quanto aos mais novos. E eu vejo que a gente, às vezes, tenta separar a igreja por idade, por ideologia, por classe social, por nichos. Mas eu queria lembrar que essa barreira foi desfeita. A igreja é consequência da graça de Deus. Paulo está dizendo, olha só, vocês por natureza estavam distantes e vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que são da circuncisão. Então, por natureza, por cultura, por religião, por mensurações humanas, haviam divisões. Mas agora vocês são um povo só, pela graça de Deus. Nós podemos olhar uns para os outros aqui e pelas mensurações humanas, pelos méritos, pelas métricas humanas, encontrar diversas diferenças. Alguns são mais novos, como eu e Novaes. Alguns são um pouco mais velhos. Alguns são vascaínos, como eu e Novaes. Outros têm times que não merecem ser mencionados nesse púlpito. Mas somos todos um povo só pela graça de Deus. Eu queria te lembrar isso nessa noite. O que te traz aqui, o que te mantém aqui, o que faz você olhar para o lado e poder chamar essa pessoa que você nem conhece de irmão, é a graça de Deus. Eu tenho falado uma coisa para os jovens, que nós temos na caminhada diversas pessoas muito preciosas para a gente. Pessoas que dividem o time de futebol, pessoas que dividem preferências de literatura, pessoas que dividem preferências de rotina, pessoas fisicamente ativas. Eu não vou falar como eu que não vai, senão vai ficar mais exposto, mas apesar que o Novaes está fisicamente ativo, né? Está muito bom. Você tem seu nicho de amizade, você tem o seu nicho familiar, gente que caminha contigo desde o seu nascimento, gente que tem traços sanguíneos com você e você pode compartilhar de um amor tão grande. Mas um amor sem igual só pode ser vivido na igreja, que pessoas de raças, tribos, nações, de culturas diferentes, de jeito diferente, sem traço, às vezes sem prioridades iguais, às vezes sem assuntos preferidos iguais, podem caminhar juntos e trabalhar para o mesmo Deus. Esse amor ágape, só pode ser vivido na igreja. Você pode ter os seus melhores amigos nos seus nichos de amizade, você pode ter seu clube de futebol, você pode ter seu clube do livro, você pode ter aí as pessoas que caminham contigo, você pode ter a sua família, e esse amor é maravilhoso, mas ter a opção de amar aquele que você não conhece, aquele que você é chamado a conhecer na caminhada, só aqui dentro da igreja, porque igreja é consequência da graça de Deus. Aqueles que estavam distantes são aproximados pela graça de Deus.
Segundo lugar, a igreja é a comunidade dos pacificadores. Paulo, após falar que esse muro de inimizade, e a palavra grega para inimizade é uma cerca. Jesus quebra essa cerca que nos separa. Jesus destrói esses muros que são levantados pela natureza, pelos métodos humanos, pelas nossas descendências, pelas religiões. Jesus quebra esse muro de inimizade, Jesus desfaz, Jesus é a nossa paz. E esse termo paz é a ideia Jesus consegue reunir a totalidade da essência de Deus e fazer a gente um povo só. Nós não somos iguais, e quando digo que Jesus é a nossa paz, eu não digo que não existem conflitos. E eu tenho aprendido uma coisa, que em igreja não há guerra, em igreja não há dificuldades, em igreja não há temas sensíveis, não porque não existem conflitos, não porque não existem opiniões divergentes, mas em igreja não há guerra porque não existem combatentes. Nós somos um reino de sacerdotes, nós somos um reino de servos, nós somos um reino de pacificadores. Não existem combatentes aqui dentro. Você não está combatendo o seu irmão, você é chamado a servir com o seu irmão. Nós estamos edificando a igreja juntos. Nós estamos caminhando unidos com Cristo Jesus. Nós não estamos num mundo perfeito, nós não estamos num mundo de todos iguais, nós não estamos uniformizados, nós não estamos aqui sendo catequizados para que pensemos sempre da mesma forma, mas nós estamos aqui aprendendo de um mestre que une todas as coisas em si mesmo. Eu queria te lembrar isso nessa semana. Nós somos a igreja, o reino dos pacificadores, porque Ele é a nossa paz. Ele é o elo perfeito. Paulo, quando está falando sobre suportar uns aos outros, a igreja de Colossos, ele conversa com a igreja e diz: olha só, encham-se do amor que é o elo perfeito, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Quando nós não temos todas as respostas, quando nós não temos todas as saídas, quando nós não conseguimos discernir se o meu irmão está certo ou errado, ou se eu estou equivocado, eu volto para os princípios básicos da fé e eu lembro que o meu dever é amar o próximo. Eu não fico debatendo temas periféricos se eu não vou chegar a conclusões em conjunto, mas mesmo caminhando com ideologias diferentes, com perspectivas diferentes, eu posso caminhar com você, porque Cristo nos une com amor perfeito. Não sei se tem divisão na sua casa, eu não sei se a gente, por ter essa enxurrada de informações, a gente esquece o que é básico para a gente, o que é verdadeiro, qual é o chão firme que realmente a gente pisa. E a gente vai tentando, pelas métricas humanas, achar as certezas que ninguém tem. Para mim, rede social hoje é isso. O pessoal está tentando chegar a conclusões que ninguém tem, a respostas que ninguém tem. E a gente insiste em dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente insiste em dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas quando a gente vai discutir os assuntos periféricos, a gente usa outras ideologias para definir quem nós somos. Eu queria lembrar que a Bíblia diz que nós somos um reino de pacificadores. E essa paz que vem dele, que destruiu o muro de inimizade entre judeus e gentios, entre religiosos, entre naturalmente filhos da promessa e espiritualmente filhos da promessa, ela permanece aqui conosco e nos faz sermos um. É por isso que eu queria te convidar aqui a estar conosco nos cultos da manhã, nos cultos da noite, a estar nas nossas programações, a vir na programação dos jovens, a estar em todas as programações, da gente cantar junto, da gente sair junto, da gente trabalhar junto, porque precisamos estar juntos como igreja, somos uma igreja só.
Não estamos divididos por ideologias, por idades, por momentos, por classe social. Nós não somos melhores porque estamos há mais tempo, nós não estamos aquém porque chegamos agora. Você que é visitante é chamado a ser igreja com a gente, venha junto com a gente, vamos caminhar juntos descobrindo como é viver esse amor perfeito. No caminho a gente descobre, porque a gente não sabe muito bem, mas como é bom caminhar junto. Não faz sentido, irmãos, não faz sentido Cristo derramar um amor perfeito sobre mim e eu me excluir no meu quarto e tentar viver esse amor para mim. Não faz sentido eu eleger 3, 4, 5 que são alvos ou merecedores desse amor, se nem eu mesmo era merecedor do amor de Deus. Nós somos o reino dos pacificadores. Nós somos o reino que mesmo com ideias diferentes, momentos diferentes de vida, nós conseguimos caminhar juntos com um elo perfeito, que é Cristo Jesus. E eu queria, por último, dizer que a igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu queria lembrar que, muito além de sermos um corpo humano, palpável e visível, nós somos um corpo espiritual. O que transforma, o que faz Paulo falar, portanto, o que faz Paulo poder concluir algo aqui, é que ele fala que existe uma nova realidade na vida daquelas pessoas, agora em Cristo. Agora em Cristo, estando em Cristo, sendo um corpo espiritual, tendo uma nova vida, recebendo o Espírito Santo, recebendo a presença de Deus, tendo a sua vida transformada por Jesus Cristo, nós podemos viver essa paz. Por isso que Cristo diz em João, olha só, eu vos deixo a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo precisa de iguais para ter paz. A igreja pode caminhar com os diferentes em paz. Você pode caminhar com os diferentes em paz, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E Paulo termina esse capítulo dizendo, olha só, agora em Cristo, já que vocês estão em Cristo, portanto, já que existe uma nova vida de vocês estão sendo edificados na doutrina dos apóstolos, tendo Cristo como a pedra angular. Existe um alicerce que é a palavra de Deus que me alimenta e me faz entender quais são os passos a serem dados. Mas o que é balizar para mim, o que é o alicerce, o que é o princípio dessa nova construção na minha vida, a vida de Cristo Jesus em mim? Eu tenho falado para os jovens, e aí eu vou fazer esse desafio também. Você pode passar a sua semana procurando nos textos de Paulo, quando Paulo fala sobre a habitação do Espírito Santo, se ele usa algum verbo no singular. Sempre que Paulo fala sobre a habitação do Espírito Santo, Paulo usa o verbo no plural, porque a habitação do Espírito Santo está sobre a igreja. Nós somos o templo do Senhor, nós somos o edifício do Senhor, nós somos a família de Deus. Nós podemos viver essa realidade, porque há uma nova vida no nosso coração. Há novos princípios, há novos valores, há novas vontades. Você pode sim caminhar com os diferentes, nós podemos sim caminhar em paz, nós podemos sim dizer à Praça Seca que há uma paz, que há uma esperança, que há uma novidade de vida, porque nós experimentamos isso com Cristo Jesus, porque Ele habita sobre nós, Ele habita sobre a Igreja Barão, Ele não habita sobre esse prédio, Ele habita sobre mim e sobre você. Jesus Cristo está sobre nós, a vida dEle está sobre nós. Ele te capacita nessa semana a perdoar aqueles que te ofenderam, Ele te enche agora de disponibilidade para procurar relacionamento com aqueles que talvez você ignoraria. Esse é um convite que eu queria fazer para a gente. Olha só, nós somos um povo só. Cada pessoa que entra nesse templo precisa saber que pode ser um povo só com a gente.
Já que o Espírito Santo habita em nós, nós temos esse ímpeto de dizer, olha só, você pode ser um comigo, você é diferente de mim, nós não nos conhecemos ainda, mas eu posso te chamar de meu irmão, de minha irmã, você pode caminhar comigo, porque temos um só Deus e Pai. Eu queria te chamar a participar disso aqui, a não depender de uma voz, a não depender de um líder, mas ser igreja onde a habitação do Espírito Santo, onde a cada um é dada a manifestação do Espírito de Deus para benefício comum. Há uma habitação, há um presente de Deus na sua vida para abençoar a minha vida. Você que está chegando agora à nossa igreja, você que está na sua casa, há algo de Deus na sua vida para me abençoar. A sua participação é essencial para que a gente alcance lugares e pessoas que não alcançaríamos. Nós somos um corpo de múltiplas mãos, braços, pés, mentes, com um só coração, com uma só fé, com um só Espírito, com uma só palavra, com um só Deus. Eu queria lembrar para você que você é minha família e que eu faço questão da sua vida. Eu faço questão de você aqui comigo. Faço questão de ouvir a sua voz domingo. Não faz sentido vir aqui domingo após domingo ver banco, gente. Eu quero ver você. Eu quero caminhar contigo. Eu quero poder te abençoar e quero ser abençoado por você. Eu quero que você me conheça, eu quero te conhecer e eu quero que você conheça o seu irmão, a sua irmã, que eles estão próximos a você e que nós possamos crescer juntos, vendo cada dia mais famílias, mais amigos, mais jovens, adolescentes, idosos, adultos, nos achegando e sendo amoldados em Cristo Jesus e compartilhando as nossas vitórias e compartilhando os nossos lamentos e sendo suporte uns para os outros, unidos no elo perfeito que é o amor de Deus. Eu não posso viver isso sozinho. Você não pode viver isso sozinho. Nós só conseguimos viver isso se estivermos juntos. Eu não sei se você já conhece esse Jesus. Eu sempre falo que esse Jesus não quer ser seguido por coação. Capítulo 6 de João, Jesus fala algumas palavras duras e alguns discípulos, alguns seguidores começam a abandoná-lo. Jesus vira para os discípulos e fala, olha só, e vocês? Vocês vão ficar? Vocês vão me deixar? Vocês vão ficar por aqui? E Jesus não coage. Jesus não amedronta. Jesus não faz um show melodramático. Jesus não fala, poxa, eu vim tão sozinho para esse mundo e vou ficar sozinho aqui. Jesus não fala, olha só, se vocês forem embora, vocês vão para o inferno. Mas Jesus deixa a porta aberta, olha só, vocês querem ficar? E Pedro diz para Jesus, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido. O nosso convite para você não é uma coação religiosa, não é uma obrigação religiosa, não é um seguro contra incêndio. O nosso convite a você é para que nessa noite você creia nesse Cristo, que traz a paz que excede o entendimento, que você creia nesse Cristo que faz de 2 povos, de 3 povos, de diversas ideologias, de diversos princípios, de diversas culturas, nos torna um povo só pelo seu sangue, pela sua graça. Você pode me perguntar, mas por que eu posso confiar nesse Cristo? Por que eu posso entregar a minha vida a esse Cristo? Eu posso te dizer que nessa noite, mesmo que os astros desalinhem, mesmo que o cosmos se vire contra você, Jesus é aquele que criou o universo e que sustenta na palma das suas mãos e governa sobre os astros
E hoje a nossa vida não é definida pelo alinhamento dos astros, mas é definida pelo grande eu sou. Você pode ter tido contato com energias negativas, com movimentos espirituais que te causaram mal, mas a Bíblia afirma que Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus está acima de todo o principado e potestade, e elas não podem te separar do amor dele. Você pode ter sofrido humanamente decepções muito profundas. Você pode ter sido traído, traída, abandonado, abandonada. Mas esse Cristo também sofreu isso. Ele foi traído, foi abandonado, foi perseguido. Mas ele não permitiu que o mal vencesse. E ele foi até o final em obediência a Deus, em amor a nós, para perdoar o meu e o seu pecado. E eu posso te dizer hoje que ele está vivo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está aqui falando: meu filho, minha filha, venha caminhar comigo, confie em mim, porque eu quero te dar uma nova vida de paz, de amor e de esperança. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração e eu queria te perguntar se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus. Conhecer esse Cristo que nos faz um. Conhecer esse Cristo que está acima de qualquer ideologia humana, de qualquer caos humano, e que pode nos dar a certeza de uma vida de paz. Nessa noite você quer tomar essa decisão? Se você deseja, você pode fazer um sinal com a sua mão, só levanta uma de suas mãos. Se você nessa noite quer dizer: sim, Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero Te conhecer, eu quero crer e conhecer como os discípulos fizeram. Alguém nessa noite que deseja falar: sim, Jesus, eu quero começar uma nova caminhada contigo, eu quero decidir Te conhecer. Me permita orar por você. Pai amado, aqui está a sua igreja. Sua igreja não tem donos humanos. Ela é sua, comprada com seu sangue. Sua igreja não tem ideologias humanas, porque ela é guiada pela sua palavra. E eu te peço, Senhor Jesus, que se em algum momento da caminhada algum de nós se esqueceu disso, começou a colocar méritos humanos, métricas humanas para discernir quem não é ou quem é da igreja, nos une novamente com o Teu amor perfeito. Derruba, Pai, o muro de inimizade. Que nós sejamos amoldados a Ti, Pai, e que a partir dos Teus princípios, a partir do Teu perdão, a partir do Seu amor, a partir da Sua doação, Pai, a partir da Sua generosidade, nós sejamos uma comunidade conhecida como servos e pacificadores, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua vida, Pai. Eu peço a Ti que se há alguém aqui desanimado, desencorajado a participar da Tua igreja, Pai, abalado pelo excesso de informações, movimentado, agitado, Senhor, pelas ideologias, por esse momento que vivemos, ó Deus, vem com Teu Santo Espírito de paz, derrama essa paz sobre a igreja Barão, derrama a Tua paz sobre a igreja no Brasil, Pai, e que a gente consiga ver os Teus frutos em nós, Pai, a começar em mim, a começar em cada irmão meu, Pai, que possamos conviver na Tua santa e preciosa paz, e que nós possamos valorizar uns aos outros, que possamos amar aqueles que estão chegando, possamos acolher aqueles que são novos no meio de nós, que possamos ser suporte uns para os outros, que a gente realmente
una as nossas mãos, una os nossos esforços, una, Senhor, os nossos dons e talentos, e que a gente proclame o ano aceitável do Senhor, que a gente possa proclamar a sua justiça, Pai, que a gente possa ser mão estendida para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, Deus, que realmente sejamos a manifestação do reino de Deus nessa terra, a começar da Praça Seca até os confins da terra, Pai. Ó Deus, enche o nosso coração dessa expectativa, que a gente sonhe com isso juntos. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.